Eu quero agradecer a todos que estão conectados à nossa EBD, juntamente com os adolescentes. Graças a Deus por isso. Eu vou passar para o Denis dar o início dessa aula, pode ser? Bom, Denis? Deus abençoe, viu, Maurício? André, os irmãos que estão aqui. Hein? O som está normal? Normal. Amém, normal. Normal, então vamos orar. Deus amado, Deus querido, Senhor, mais uma vez, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade, Senhor, que tu tem nos dado, Senhor. E nessa época, Senhor, onde está acontecendo essa pandemia, Senhor, o Senhor tem nos dado estratégia, Senhor, para a nossa vida espiritual não venha, Senhor, se abalar, Senhor. Tem preparado homens e mulheres de trabalhar, Senhor. Abençoa, Senhor, visita, Senhor, a cada família aqui representada, Senhor. Abençoa nosso irmão Alessandro, que estará ministrando essa aula, Senhor, dê sabedoria e conhecimento, Senhor, para que nós possamos aprender mais um pouco de Ti, Senhor. Desde já te agradecemos, crendo na vitória na vida de cada um aqui. Amém. Amém. A nossa aula de hoje é muito estranho, porque eu estou acostumado a muito olhar nos olhos dos alunos. E não ver é muito complicado. Mas é o que Deus preparou e é o que vai ser. Alessandro, o seu som ficou mudo, Alessandro. Agora voltou. Voltou. Então, eu estava falando. E o Caio tem que desligar o som dele. Aí, ele ligou. Boa. Como é muito difícil não ver vocês, né? A gente é acostumado muito com o calor humano. E isso veio meio que na nossa lição de hoje, né? Que veio falar sobre o valor da família. E muitas vezes nós temos um pensamento, ou quando crescemos, o pensamento nosso é que a família nossa é o nosso pai, é a nossa mãe. E a nossa família são todos que estão ao nosso lado, né? Que pode nos trazer algo. Muitas vezes coisas boas ou coisas ruins. A gente tem que ter aquele crivo, né, para saber o que é certo ou errado. Isso Deus nos deixou para que possamos, né, buscar esse entendimento e essa busca. Malaquias foi um dos últimos profetas, ou o último, né, a falar no Antigo Testamento. Depois dele demorou 400 anos até João Batista falar de volta e falar sobre a vinda de Jesus Cristo, do Messias que viria. E nesse tempo, o povo, vamos colocar, né, assim, eu gosto de usar muito os dias de hoje. Antigamente, como hoje, esquecemos muito de Deus. E Deus muitas vezes vem nos deixando passar por situações e demanda dessa pandemia que está acontecendo, você vê muitas pessoas agora lembrando que Deus existe, lembrando de Deus, pessoas que não falavam de igreja e agora eles querem estar dentro da igreja, mas na realidade, assim, o que vai acontecer quando acabar essa pandemia? Vão voltar os usos e costumes, né? Nós vamos voltar a fazer o que nós temos costumes de fazer e o que não podemos deixar que aconteça. Nós temos o costume, o pastor falou uma coisa séria, a gente já temos o costume de levantar o domingo cedo, escola dominical, ensaios, depois culto à noite. Tem gente que tem outros costumes. E cada família
tem um jeito, uma forma de se expressar ou de ser. Então, fica um pouco complicado a gente entrar em detalhes. Eu posso ser uma pessoa muito amiga, amorosa, na frente de vocês e dentro da minha casa. Eu vou deixar um pouquinho Malaquis e vou tentar. Queria fazer uma pergunta. Eu gosto de trabalhar na questão de pergunta. Eu aprendi muito isso com o André, vejo o irmão Luciano fazendo nas aulas também, e foi uma coisa que eu aprendi. Eu quero perguntar para a Rebeca qual é o valor da família que ela tem, que ela leva para ela, assim, um valor de família. Rebeca? Rebeca, Rebeca, tá por aí? E eu tenho que aprender a lidar com ele, né? Vai, passa o mouse ali, ó, ali embaixo. Aonde? Aqui, passa o mouse na tela. Aonde? Aqui, ó. Vai, tô... Aí tá fora do mundo. seja bem-vindo, Binho. Pode falar aí. A Rebeca ouviu a pergunta, ou Alessandro? Então, Oi? você ouviu a pergunta, Rebeca? Não. Qual é o valor da família para você? Para você. Você pode usar o valor da sua família. Você não precisa nem usar de quem está ao lado, de quem não está, mas o valor da sua família. Ah, eu acho que a família é muito importante, porque ela vai estar sempre do seu lado, em qualquer ocasião. E não importa os seus defeitos, ela vai te amar de qualquer jeito. E você, Binho, o que você acha? Já que você chegou agora, será que caiu a conexão do Binho? Ô, Esther, por enquanto o Binho não responde, não sei se ele está me ouvindo ou não, o que você tem de para você, o valor da família, para você? A família é tudo, é a base, é a nossa base. Ela é importante para tudo, quanto para te ajudar a qualquer momento, sempre estar ali do seu lado, porque a sua família nunca vai te abandonar em momento algum. E o que os seus pais, quando você muitas vezes não quer ir para a igreja, ou quer fazer algo que o seu pai não deixa, e você discorda, qual é o seu sentimento? É muito raro isso acontecer, né? Que eu sempre gosto, assim, nunca gosto de discordar de uma coisa que meus pais falam. Só que quando eu discordo, eu fico assim meio que chateada, sabe? Porque eu não quero fazer, mas como eles são meus pais, meio que mandam em mim, sabe? Eu fico meio chateada em fazer uma coisa que eu não quero, mas mesmo assim eu faço, porque eu não gosto, sabe? De não fazer coisas que meus pais mandam. Isso. E o Binho, será que tá nos ouvindo agora? Já que são poucos alunos nossos, eu queria ouvir o que O microfone do todos Binho está desligado, hein? pensam. Isso, é. Ele chegou, falou e desligou o microfone.
Porque a nossa família é o maior tesouro na terra que Deus instituiu para nós. É um projeto de Deus. E o inimigo vem tentando, através dos anos, destruir. Ele vem tentando destruir a família de todas as maneiras possíveis. Ele vem tentando. Só que Jesus deixou uma igreja, que somos nós, não o templo, mas sim pessoas. Eu, irmão Cláudio, André, pastor Luciano, todos nós que estamos aqui, todas as pessoas que são crentes, Jesus deixou nós para ser o sal da terra, a luz do mundo, para que nós possamos não deixar com que Satanás venha destruir o que Deus fez com pura perfeição. A perfeição que Deus nos fez foi tremenda. E mesmo assim, mesmo ele sabendo que corria o risco, ele nos deu o livre-arbítrio. Olha só como é complicado, porque nesse livre-arbítrio, aí entra na questão da família. Hoje em dia, muitos dos nossos jovens são solteiros, nem pensam em casar, mas logo, logo vai chegar. E foi algo que me inquietou muito durante ontem, hoje, a madrugada, fiquei até tarde, estudei. E nós temos uma falsa modéstia, não sei, em achar que tudo é perfeito, ou que somos perfeitos, e não somos. Nós temos que lutar para que esse valor da nossa família seja cada dia mais instituído e mais fortalecido. Porque os dias se passam. Filhos se tornam pais. Pais se tornam avós. E a vida vai seguindo. E nós temos que lutar e ensinar a nossa família as coisas que Deus tem para nós. E a aliança que Deus fez conosco, essa aliança é eterna. Só que se nós não buscarmos a presença de Deus, ou que nem na aula de mais cedo, a santificação, sairmos do erro, do pecado, se aproximarmos a Deus, nós quebramos esse vínculo com Deus. Porque na aliança com Deus exige uma palavra, fidelidade. E a fidelidade com Deus, aí você sendo fiel a Deus, você vai ser fiel na família, vai ser fiel no emprego, fiel na sua vida. Você vai fazer com que seus filhos, o que o seu pai designa a você, você possa não ver com maus olhos. Porque eu não sei, eu nem fiz a perguntinha de sempre, de clichê, né? Não sei se vocês, os meus alunos, leram a revista essa semana, que a gente sempre pergunta. Eu gosto de frisar isso porque se não ler a revista, a gente estuda, a gente vai vir aqui, vai só falar e vocês não vão debater, não vão discutir, não vão estar interagindo no assunto. Uma coisa que eu pego muito no pé, o André também, o Denis, que nós gostamos que vocês falem conosco. Deus tem uma aliança, e uma aliança que é eterna com a gente. Em 2 Timóteo mesmo, no capítulo 2, versículo 13, quer ver? Vai estar escrito assim:
desculpa só um pouco meu nervosismo, porque para mim ainda esse aqui está sendo novidade, entendeu? Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Deus vai ser sempre fiel com a gente. Mas e a gente? Como estamos sendo com Deus? Muitas das vezes, nós podemos lutar, fazer com que Deus possa fazer coisas, não porque eu sou servo de Deus, Deus vai ter que me dar. Não vamos pensar agora, focar no material, porque o material fica. Vamos focar, muitas vezes, no que está acontecendo nessa pandemia. Muitas vezes, quanto tempo nós, eu falo nós assim porque eu me incluo nesse grupo, porque nós já estamos um pouquinho mais velhos, já casados, pensamos muitas das vezes que o trabalhar, o não deixar faltar nada dentro do nosso lar é o suficiente. E muitas vezes você estar do lado, você tirar um tempo, que é o que acho que praticamente quase todos estamos tendo, para orar com a nossa família, ler uma palavra junto, cantar louvor. Eu não canto, eu falo, minha esposa canta e eu falo junto com ela, porque eu não sei louvar. Mas tudo isso, Deus é um propósito de Deus para que nós esqueçamos um pouco o material. Porque senão nós vamos voltar à antiguidade. Lá atrás, os sacerdotes separavam, casavam de novo, iam lá adorar a Deus, entregavam seus holocaustos e Deus não recebia. Porque com nós que estamos na graça, será diferente. André, o que você tem para me falar sobre isso? Assim, você que é um cara com quem eu convivo bastante, e estamos agindo muito diferente dos sacerdotes antigos, que em Malaquias, mesmo Malaquias fala, muitas coisas. Nós estamos agindo diferente ou estamos, sem perceber, cometendo os mesmos erros, negligenciando a nossa família? Bom, esse é até um dos tópicos aqui que eu separei aqui na revista, até anotei. O problema desses homens. André, não estou te ouvindo. Você faz algo por Seu áudio não está vindo, pelo menos eu não estou te ouvindo. Então, consegui... Alguém está conseguindo ouvir o André? Eu tô. Não sei se você está, eu não estou. Eu não estou conseguindo ouvir o André, não. Está travando. Eu estou ouvindo também cortado. Melhor. E agora, melhorou? Agora ficou bom. Para mim não está vindo. Deixa eu entrar pelo aplicativo do celular também, aí eu consigo, quem sabe no celular eu consigo ouvi-lo. O André, tenta falar alguma coisa. E agora Agora tá tá. melhor aí? Agora eu ouvi bem. Agora eu ouvi. Então eu vou dar sequência aqui. Vou dar Tudo ok? sequência aqui. Tudo ok agora? Ok? Então, esse é um dos tópicos que eu havia separado aqui na revista.
sobre esses homens que entregavam sacrifícios, chegou em um momento por costume, já não havia mais André, amor naquilo que eles... seu vídeo tá falhando muito de novo. Tá cortando bastante, André. Alessandro aí no controle. Desculpa, não entendi. O vídeo? Isso é tá cortando sua voz. Ei, Vê agora, parece que agora ficou bom. tá melhor agora? Tá melhor. Enfim, eles estavam agindo sem amor naquilo que eles faziam, e essa é uma pauta aqui que eu coloquei para ficar bem lembrado aqui nessa aula. O problema que eles estavam vivendo era o costume. Quando você vai a um culto por costume, quando você canta por costume, quando você prega por costume, era isso que eles estavam fazendo. E o que acontece? O problema que eles estavam vivendo é que o cargo que eles tinham como um sacerdote, entregando os sacrifícios, eles achavam que esse cargo não ausentava a justiça de Deus sobre eles. Ou seja, pelo fato de ter o cargo, eles achavam que Deus não ia agir com as próprias mãos e fazer a própria justiça. Tanto que a Bíblia vai dizer que Malaquias, ele é levantado por Deus justamente por isso. Porque ninguém falava nada do pecado deles, dos erros deles, pelo fato do cargo ser bem elevado. Né? Trazendo para os dias atuais aí, o que estava acontecendo? Eles estavam se relacionando com moças mais jovens do que eles, ou seja, já havia uma traição aí no casamento. Se relacionava com moças mais jovens, a idade já era totalmente desigual, continuavam entregando o sacrifício e achando que Deus não ia fazer nada porque o cargo falava mais alto, né? O costume falava mais alto. Ou seja, a infidelidade desses homens não causou a infidelidade de Deus, ou seja, ou a fidelidade de Deus, né? A infidelidade dos homens não anulou a fidelidade de Deus. Deus continuou sendo fiel, levantou Malaquias, e é interessante que a gente vê o amor de Deus até nisso. Porque quando Malaquias ele é levantado, a Bíblia diz que ele entrega uma profecia dando uma nova oportunidade, né? Dando uma nova chance. Porque se o amor já havia se esfriado dentro de casa, é claro que a entrega do sacrifício não ia ser das melhores. Né? Aquele velho contexto, aquela velha palavrinha que nós usamos, que começa dentro da nossa casa, dentro da nossa família, e eles já haviam perdido esse senso aí. Então, se você for prestar atenção, o cargo que eles tinham não isentavam a justiça de Deus. Ou seja, Deus ia agir com a sua justiça, ia usar os teus homens, os teus profetas, e o templo tinha acabado de ser reconstruído. Então, assim, se você for ver o quesito e o lado material, não era um problema. Eles já estavam com o templo reconstruído, ou seja, era o segundo templo, né? Já não era mais o primeiro templo de Salomão. Era o segundo, não era a mesma coisa, né? Não era os mesmos tipos de materiais, mas ainda assim, a dificuldade era justamente a dificuldade espiritual. Ou seja, perderam
o temor a Deus, perderam o senso a Deus, o respeito, o amor a Deus, e com isso as famílias estavam sendo destruídas. Aquilo que o Alessandro falou no começo da aula, né? O projeto de Deus. Porque quando se há um projeto de Deus, o nosso adversário, ele sabe que Deus fez um projeto. Então, se há um projeto, ele aparece para destruir. Então, conforme eles se relacionavam com moças mais jovens, havia traição no casamento, havia entrega comum, normal, do sacrifício, como se nada tivesse acontecido, as famílias estavam sendo destruídas. E isso é um perigo, né? Isso é um perigo. Eu vou aproveitar essa deixa aqui, Alessandro, e fazer uma pergunta aí para os nossos irmãos aí que estão aí conosco, são mais experientes, a gente está começando aí a vida agora. Não digo em forma espiritual, tá? Em relação à vida espiritual. Mas como manter aí a base familiar, os irmãos aí, Luciano, Cláudio, Denis, como manter essa base familiar? Fugindo aqui do quesito espiritual, tá? Porque do quesito do espiritual nós sabemos aqui que é a base da oração, a base da palavra, dos cultos a Deus. Como manter essa base familiar aí? Trazendo para o contexto dos dias atuais e fugindo aí do lado espiritual. Caramba, os três estão falando bem. Vamos aí, pastor Luciano. Luciano já clicou aí, vai falar, hein? O Luciano vai falar para nós. Bom, vamos lá. Pai do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Amém. Queríamos que fizesse melhor, né? Mas estamos caminhando, né? Bom, como o André falou, o Alessandro começou a falar sobre família, e o André ainda puxou o gancho do Alessandro, né? Falando sobre família, então eu só quero me ater na pergunta que o André fez. Ele até tirou a questão espiritual de lado. Primeira coisa que você tem que fazer para que a família esteja estabilizada, principalmente na vida secular, no dia a dia, é autoridade. Você tem que exercer autoridade na sua família, na sua casa. Você tem que ter aquela palavra segura. Você tem que entrar em acordo com a esposa para que tanto você como o teu cônjuge segura aquilo que fala. É o que nós não estamos vendo hoje em dia. Hoje em dia, nós convivemos com algumas famílias e parece que os pais eles não estão assegurando aquilo que fala. Parece que quando o pai fala uma coisa, a mãe desnula aquilo que fala, e assim ou vice-versa. Parece que quando o pai vai corrigir um filho, aí a mãe, isso é só expressão minha, tá? Ai, para, coitado. Ai, para, coitado. Não faça isso não, coitado. Sabe? É meio que está anulando aquilo que o pai ou a mãe está falando. E isso coloca no filho aquela ousadia de ter nele um apoio de um pai ou de uma mãe. Então, a primeira coisa que tem que ter para a família aí manter o dia a dia aí é a autoridade. O pai não pode perder a autoridade para com nada. Se ele falou alguma coisa, ele tem que se assegurar naquilo que fala. Hoje em dia que nós estamos vendo muito, tá de castigo, tá de castigo, tá de castigo, vai ficar de joelho, fica de joelho de castigo. Isso aí quase não tem, mas o pouco que tem já está incentivando ao filho a que ficar de joelho é um castigo. Aí quando chega na igreja, o pastor, vamos ficar de joelho, aí o filho já vem o castigo.
Então a gente tem que ter essas limitações para falar ao filho. Nunca se diz a um filho, cala a boca, porque vai que a tua palavra tem bastante autoridade, vai que ele cala-se para sempre, fica mudo. Então essas coisinhas que pode ser um pouco insignificante, mas é perigoso. Então você tem que manter a autoridade, você tem que segurar o que você fala, né? E a segunda coisa que você tem que, o segundo aspecto que você tem que mostrar para sua família é exemplo, né? É exemplo. Você tem que dar exemplo aos seus filhos. Você não pode ensinar o seu filho a ser um contribuinte se você não é. Você não pode ensinar o seu filho a pagar aquilo que compra se você não paga. Eu sempre olho em mim, mas primeiro eu tenho que olhar que meus filhos estão olhando por mim. Eu tenho o exemplo do meu filho Guilherme, ele olha em mim algumas coisas em que eu percebo que ele não olha, mas aí depois, quando ele age, ele viu, não, eu fiz isso porque meu pai fez. Então você tem que ter muito exemplo, né? Você tem que ter exemplo de caráter, exemplo de pessoas de bem, exemplo de linguajar, exemplo de tudo que se diz na vida secular, você tem que dar um exemplo aí para os seus filhos. Então, essa aí é a base. E por último, a sua vida espiritual, que nem a Alessandro falou, eu acho que foi o Alessandro falou no começo que a Bíblia fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, eu quero crer que essa pessoa que falou, eu queria crer que ele esteja em casa. Então, quando ele recebeu a notícia em que vamos à casa do Senhor, eu acho que isso aí, agora, pela pandemia que nós estamos passando, todo mundo quer fazer essa declaração, né? Nós não vê a hora de falar, vamos à casa do Senhor, né? Só abrindo um parágrafo aqui, é para nós vermos que nós temos a maior liberdade do mundo em referente a credo religioso, e muitas vezes nós não damos valor. Nós só vamos dar valor porque aos meus 34 anos de evangélico, a primeira coisa que está acontecendo de fechar-se uma igreja e não ter culto foi agora. Nós estamos vivendo numa fase aí em que é só a misericórdia. Então, eu acho que nós não vê a hora de falar, né? Essa frase que Davi falou, vamos à casa do Senhor. Não é isso? Mas é isso daí, tem que dar exemplo em tudo. Então, o que mantém a família, o que mantém a perfeição de uma família feliz é o pai também dar exemplo em tudo. Exemplo em tudo. O que eu sou na igreja, eu tenho que ser em casa. Os risos que eu dar na igreja, eu tenho que dar esses risos em casa. Né? A simpatia ou a elegância que eu tenho com os irmãos na igreja, eu tenho que ter essa simpatia e essa elegância e dizer mais além. Eu tenho que ser mais em casa. Se eu sorrir para uma irmã do ciclo de oração, se eu sorrir para uma jovem, esse sorriso ele tem que ser multiplicado para minha esposa. Se eu brinquei com um adolescente, ou se eu soltei uma graça para um jovem, eu tenho que multiplicar esse sorriso e essa graça e essa brincadeira para o meu filho que está em casa. Para ele ver que realmente, sabe-se, esse cidadãozinho pernambucano aí na igreja, ele não é só isso na igreja, em casa ele é melhor do que isso. Então, dá exemplo em tudo. É isso aí. Glória a Deus. Dá sequência aí, Alessandro. Para não ficar só nas palavras do irmão Luciano, em 1 Pedro 3:7, vai em tudo de encontro do que o irmão Luciano falou. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como o vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Porque, que nem o irmão Luciano salientou muito bem, se nós tratamos mal os nossos filhos,
não, não tratamos como nossa esposa deve ser tratada. A minha oferta, o meu dízimo, a minha oração, Deus não chegará aos pés do Senhor. Porque nós precisamos simplesmente estarmos cada dia mais diante da vontade de Deus, fazendo o que Deus quer. E o que Deus quer para nós? Que nós possamos estar mais perto dele, buscarmos. Muitas pessoas, eu falo para mim mesmo, esses dias está sendo muito bom, porque eu estou tendo um tempo que eu estava tirando de mim e eu não sabia que eu tinha esse tempo para buscar mais, para ler mais, para ficar mais com a minha família. E essa lição veio de encontro a muitas coisas que nós, como pais, vocês, meninas, né, Binho como filho, que Binho e Vinícius como filho, muitas vezes não conseguem entender por que os nossos pais trabalham, por que nossos pais nunca deixam que nós façamos coisas que nós queremos, e sim, muitas das vezes, o nosso modo de pensar é o que eles querem. Mas, é como eu sempre venho falando, pequenas decisões que nós tomamos vêm de encontro com uma decisão lá no fim, que muitas vezes nos tira da presença de Deus. E se nós entrarmos, que nem o pastor Luciano falou uma coisa muito séria, o que adianta eu sair com minha filha para passear, vamos por esse exemplo, levá-la no shopping ou ir no cinema com ela. E chegar lá, eu vou pagar o dela e falar, não, ela não precisa pagar porque a idade dela, o tamanho dela não consiste. E eu pegar e aceitar isso e não pagar o ingresso dela e entrar com ela porque ela tem, a pessoa pensa, minha filha é difícil, mas vamos dizer que nem o filho do Givaldo, que é pequeno, passou dos 6 anos e as pessoas pegam e acham que ele é menor de idade e você coabita com essa mentira. E o seu filho vai ver o que você fez. Meu pai mentiu. Eu não tenho 5 anos, eu já tenho 7. E ele mentiu. Então, se meu pai fez essa mentirinha, eu posso mentir para você. Aí, essa mentirinha que você fez e seu filho viu, ou que você fez para o seu pai, vai virar uma constância. E de mentirinha, você pode estar saindo diante da presença de Deus e se afastando dos seus pais. Eu mentindo para minha filha, eu coloco para minha filha que ela pode mentir para mim, eu dou todo o direito. Então nós temos que buscar o quê? A cada dia. Malaquias, ele foi um profeta que veio no, tipo assim, no meu entendimento, que se eu tiver errado, Luciano, André, Cláudio, pode, pastor, se o pastor estiver ouvindo, irmão Fábio, pode vir me pegar. Ele participou de um tempo que foi um tempo muito... O pessoal estava muito idólatra, casando como se fosse hoje em dia, nós casando, pessoas evangélicas casando com pessoas da Umbanda, pessoas do catolicismo, e introduzindo outras crenças, outros deuses, né? Para nós sabemos que só tem um Deus só, mas colocando outros deuses no meio, e isso tudo afastando o povo da presença de Deus, e nisso entrando a prostituição, a inveja, a ganância, ao bem material, o afastamento de Deus. E nós temos que nos atentar e buscar o que Deus quer. Muitas vezes é simples. Que eu estava conversando com o André antes, eu falei, nossa, André, estou aqui morrendo de medo aqui para dar esta aula, porque é difícil a gente estudar
falar e trazer uma palavra para vocês, tentando trazer uma aula. E eu sei que muitas vezes vocês não vão aceitar ou não vão entender ou vão entender de outra forma, mas estamos aqui para quê? Para qualquer dúvida que vocês tiverem, ainda mais os pequenos, perguntem para nós. Se eu não souber, eu achar que eu não sou capaz de responder. Cadê a minha? Micro-ondas? Tem o irmão André, nós temos o irmão Luciano, temos o pastor, nós vamos buscar o que nós podemos fazer. E até nos dias de hoje, não é lícito o que acontecia antigamente. Repudiar a mulher, tratar mal os filhos. Os mandamentos de outrora, que muitas vezes muitas pessoas pegam o Antigo Testamento como e deixam um pouco de lado e querem viver só Jesus, só as bênçãos de Jesus, e esquece que nós vivemos as mesmas coisas. Nós temos que se manter fazendo o que é reto, a vontade de Deus, o que é reto, porque nossa família, eu não vou tirar minha filha de dentro da igreja, ou minha filha ainda é pequena, mas eu vou citar minha filha. Não vou tirar minha filha de dentro da igreja, porque eu acordo ela na madrugada, 8h40 da manhã, para levar para uma escola dominical no domingo. Eu vou tirar minha filha de dentro da igreja, como nós estamos falando sobre família, eu tô pegando um pouco forte assim na questão da gente família, do que a gente pode melhorar. Já que nós estamos confinados e podemos estar mais junto com a nossa família, se a minha filha, eu trato ela mal, se eu não sou a mesma pessoa, ela vai falar assim: que Deus é esse que o meu pai serve? Que é um Deus que na igreja ele é de um jeito, fora da igreja ele é de outro. Aqui, eu quero que meu pai fique na igreja, pensou? Eu quero que meu pai fique na igreja 24 horas por dia. Eu quero, então, o que está de errado? Nós estamos perdendo, que eu e o André, nós estávamos no nosso peso muito maior, é o que? Nós estamos perdendo muito adolescente. Da nossa sala, cada dia mais está esvaziando. Porque não tem a continuação. Nós temos que buscar a colocar nossos filhos e saber que não é difícil e não é chato, porque muitas das vezes os nossos filhos acham que esse Deus que nós servimos é um Deus chato, é um Deus que por quê? Porque nós colocamos como uma imposição e não tiramos um tempo para mostrar a esse Deus que ele não conhece. Se cada um de nós tirarmos um tempo para ensinar para os nossos filhos, desde para mim, que estou com minha filha pequena, Denis, melhor, mas para a irmã Angela, que nem eu estou vendo aqui, que tem a Rebeca, que já é maior, já está namorando, o Givaldo, o irmão Luciano, que tem um filho mais velho, o irmão Cláudio. Nós temos que tirar um tempo. Se eles não conhecem esse Deus, que agora me fez lembrar de uma aula que nós tivemos um tempo atrás sobre o Espírito Santo, e nós ficamos conversando muito sobre isso. E qual é a ambição que nós temos? De estar dentro da igreja, sermos mais um, que nem nós já comentamos, usos e costumes, ou vamos ir para a igreja, vamos estar fazendo de acordo com a vontade de Deus, entrando e se entregando mesmo, para que eu possa ver o Deus que o irmão André vê, que eu possa ver o Deus que o irmão Luciano vê, que o irmão Cláudio vê. Porque se eu ficar
sem buscar a esse Deus, não tiver essa busca incessante, não tentando melhorar a minha vida e não tentar buscar a esse Deus constantemente, o que vai acontecer? Vai acontecer como acontecia antes e acontece hoje. O povo viveu maravilhas. Acabaram de passar pelo Mar Vermelho, viram o mar se abrir e, por Moisés, um ser humano, não está por perto, eles fizeram uma imagem para poder cultuar. Mas por que nós, sem ver esse Deus, não podemos mostrar esse Deus sem face a mais para os nossos filhos? Vou fazer essa pergunta para você, irmão Denis. O que é que nos falta fazer? O que nos falta fazer? Isto, para que nossos filhos cresçam com mais desejo desse Deus e com mais certeza. Não falar, eu vou para a igreja porque meu pai me obriga. Com vergonha de falar para um amigo. Muitas vezes a gente chegar assim e falar, filha, vamos para a igreja. Desliga o telefone e vamos para a igreja. Isso é uma pergunta complexa, porque se nós analisarmos uma família onde tem dois irmãos criados do mesmo jeito, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, às vezes levado para a igreja do mesmo jeito, tem uns que acabam tomando rumos diferentes. Como explicar isso? Não tem uma certa explicação, mas nós, como pais, o que nós temos que fazer? Mostrar esse Cristo que nós estamos servindo. Porque aquilo que o Luciano falou, às vezes ele está tendo atitudes que ele acha que o Guilherme não está vendo, mas ele está vendo. Igual certa feita, o Davi, né, foi na casa do tio da Denise, aí chegou lá e eles falaram, vamos orar, ora aí, Davi. Aí o Davi falou assim, eu não sei orar. Aí pegou e falou pro tio da Denise, eu não sei orar, né? Ele falou, mas como seu pai não ora? Ele falou, não. Aí chegou aqui em casa e falou para mim, eu fiquei todo sem graça, tipo falando, Davi, eu não orei com você, não. Aí a gente pegou o hábito de orar antes de dormir. Aí toda vez que ele vai dormir, às vezes eu estou aqui esquecendo, ele, pai, vamos orar comigo? Então aquilo, são coisas que a gente, às vezes, pode passar desapercebido. Aquilo que você falou, essa pandemia, às vezes veio para juntar a família, para a gente ter um novo conceito de família. Tanto que eu vi uma reportagem ontem falando que depois que está passando lá na China essa pandemia, muitos casais estão se separando. Por quê? Porque eles conviveram muito e viram que não tinha aquela química. Como que se diz? Eles cada um tinha seus serviços, chegavam cansados, ninguém falava, ninguém nada, mas quando você está numa casa onde você não tem aquele entrosamento, aquela comunhão com a sua esposa, com seus filhos, cada um num cômodo. Igual aquele negócio de sentar à mesa, se a gente for ver bem, a gente foi tirando isso da nossa família. Um come na sala assistindo, outro no celular, outro não sei o quê. E se a gente não tomar cuidado com isso, a gente acaba perdendo os nossos filhos por causa de um aparelho celular. Então, é uma pergunta complexa que, como se diz, a gente tem que mostrar o Cristo que a gente serve. Aí, como é dado a nós, é o livre-arbítrio. Aquela árvore, igual que eu estava comentando com os jovens, aquela árvore foi colocada lá no Éden, mas só que seria muito fácil Deus colocar uma barreira nela e não... Aí falar, tá vendo aquela ali, a árvore do bem e do mal, você não pode, você ia ter uma barreira, você ia ter um esforço para subir, para entrar, para tentar abrir. Não, mas estava livre. Então é o livre-arbítrio. A gente só tem que mostrar Jesus. Aí cabe a eles seguir ou não, mas é um livre-arbítrio. A gente só tem que ensinar e mostrar o caminho. Ensinar o caminho. É um pensamento meu. Posso fazer um comentário, professor? Pode. Eita, terra. Você sabe que o lugar mais difícil de viver o fruto do Espírito é dentro de casa? Porque... Pode ouvir. Porque
a gente, inclusive eu estou limpando a casa para ajudar a Geisla, tá? Não estranha não. A gente dificilmente tem paciência em casa, dificilmente a gente perdoa em casa, dificilmente é o lugar mais difícil de viver o fruto do Espírito, porque é onde a gente tira a máscara, entendeu? E aí a gente pode ser quem a gente é. E aí é um desafio para os adolescentes e para os adultos aprenderem a conviver com quem o outro é, né? E compreender que tem que colaborar, tem que ajudar, tem que amar, tem que perdoar. E aí dentro de casa o fruto do Espírito é complexo de viver. E esse é o nosso desafio, aprender a viver dentro de casa o que a gente já vive fora. Porque na igreja é fácil, a gente perdoa, né? No trabalho a gente é obrigado a conviver, mas dentro de casa a gente vive por amor. E aí como é que vive o amor verdadeiro se um não olha para o outro, se um não perdoa o outro, se um não escuta o outro, né? Então é um desafio. Desculpa, vai lá. Não, Boa. pode. Foi boa. André, eu vi você marcando alguma coisa aí. O que você vai falar? Tô marcando aqui suas pérolas aqui, seus ensinamentos, tem que anotar, Não, né? minhas pérolas não. Eu sei que você Não, mas tem... isso aí que o Givaldo falou, os sacerdotes estavam fazendo isso, né? Porque antigamente a mulher não tinha voz em nada, né? A opinião das mulheres não valiam nada. Então, dentro de casa, elas estavam sendo traídas, elas sabiam, ou seja, havia casamentos que ainda não havia sido destruído visivelmente, né? Porque eles já traíam a esposa, mas continuavam com elas dentro de casa, entregavam o sacrifício normalmente, né? Quem via, olhava, olha só, está entregando o sacrifício, está entregando o holocausto, mas dentro de casa a esposa sendo traída. E o que acontece? O dízimo, o Luciano falou algo também muito interessante. Eles estavam tirando a parte do dízimo e colocando nas próprias casas. Ou seja, a casa deles eram boas casas, eram mansões, e o dízimo sendo retirado da parte da casa do Senhor. Ou seja, casamento destruído, o dízimo sendo tirado da casa de Deus, entregando o sacrifício por costume. Qual foi o resultado? O povo todo se desviando. Né? A gente não pode ser ignorante ao ponto de dizer o povo não precisava fazer igual a eles. Né? Mas antigamente a liderança refletia muito a vista das pessoas. Então, o povo foi se desviando, entra no assunto que o Alessandro também falou aí, né? O amanhã já não tinha mais esperança para eles, porque não existia quase ninguém mais para fazer o que era certo, para ter o exemplo, para dar o exemplo, e o povo se desviando. Mas, para quase a gente finalizar a aula aqui, Alessandro, a Bíblia falou que existiam remanescentes. Havia, vamos supor aí, de 100% aí, havia 5% ainda que não se desviou. Havia 5% que ainda fazia o que era certo. Havia 5% que entregava o dízimo, 5% que não traía suas esposas, 5% que não adorava a Deus por costume. Então, essa é a nossa esperança. Né? Talvez o nosso pensamento hoje é como o pensamento de Elias. Senhor, mas eu estou tentando fazer de tudo, será que só tem eu? Né? Aí Deus olhando para Elias e dizendo, não, Elias, ainda tem mais 7.000, né? Se eu não estiver enganado. Ainda tem mais 7.000 que não se dobraram, que estão agindo com fidelidade. Né? Então fica essa esperança para nós. Eu creio que aqui todo mundo tem esse pensamento. Nós somos esses remanescentes, tá? Tanto que Deus levantou Malaquias para ir pregar contra o costume. O que Malaquias fez foi pregar contra o sistema. Ele foi bater de frente com justamente aquelas pessoas de alto nível dizendo, vocês estão errados, se convertam, ainda dá tempo, Deus está olhando, Deus vai agir com justiça, o dízimo está sendo tomado, o casamento está sendo destruído,
os filhos já não vão ter mais futuro, porque vão fazer igual a vocês. Mas Malaquias foi corajoso, tá? Então fica essa lição para cada um de nós aqui, que haja em nós o mesmo espírito que houve em Malaquias, né? Ainda que exista essa luta aí contra o sistema, que não é fácil, mas nós somos esses remanescentes, né? Porque a preocupação da aula hoje é os adolescentes, é o amanhã, quem vai estar no lugar do irmão Cláudio, quem vai estar no lugar do irmão Alessandro, quem vai estar no lugar do irmão André, quem vai estar no lugar do irmão Luciano. Então, assim, há remanescentes, tá? Há remanescentes, em nome de Jesus. E o nosso dever é preparar, né, esses remanescentes. Preparar esses jovens é o que nós né, nós temos, né, vemos tentando fazer nessa medida de tempo, pouco tempo que eu estou na igreja, mas eu vejo muito empenho de que nós possamos fazer com que esses jovens queiram, não tenham medo, né, de ser, né, um irmão Cláudio, um pastor Luciano, um irmão André, porque no começo causam medo, isso eu não quero para mim. Eu quero ir sentar e ficar quietinho ouvindo. Mas não, para todos tem. Por mínimo que seja, tem para fazer dentro da casa de Deus. A casa de Deus é muito grande, é muito vasta. E muitas vezes a gente pensa no ponto físico, né, cultural, templo, mas a nossa igreja fechou. Está fechada devido o que a lei determinou. E algo que me inquieta muito é o quê? E os nossos vizinhos, da esquerda, da direita e da frente, o que estão sentindo? Falta dos nossos cultos ou estão dando graças a Deus por nós estarmos fechados? Então, eu peço, né, sei lá, a gente depois conversar melhor, ajudar o irmão Antônio, né, o irmão Geraldo, e nós começamos, primeiramente, nessa questão, a gente aproveitar esses dias para a gente aproveitar a família. Acertar, que nem o Denis veio com algo que na China estão começando a se separar. Aqui não pode acontecer isso. Aqui, se tiver alguma coisa errada no casamento, nós temos que acertar. A família, depois dessa pandemia, tem que sair mais unida do que não, se não estava, tem que estar mais unida. Tem que se unir. E se estava unida, tem que se fortalecer mais. Esse é o nosso propósito. Eu acho que esse é o propósito do irmão Cláudio, do nosso pastor Claudinei, de fazer essas aulas para que nós possamos estar tendo a palavra de Deus, mesmo que seja à distância, mas que nós possamos ouvir ela e aplicar dentro do nosso lar. Porque a gente fazendo isso, assim que passar isso, nós temos que buscar a começar a incomodar a quem está do lado, para que nós não se façamos igual os sacerdotes antigos que se preocupavam entre eles. Quem tinha poder estava com quem tinha mais poder. Quem tinha menos estava com quem tinha menos. E quem não tinha nada estava distante de tudo. Então nós temos que trazer agora, aproveitar todo esse momento para que nós possamos arrumar tempo e tentar mexer pelo menos com os nossos vizinhos da igreja, da frente, dos lados, fazer com que eles sintam nossa falta e com nossos vizinhos das nossas casas, que eles vejam nossas condutas também cada dia melhor. É um pensamento meu, assim. O pastor Claudinei entrou na sala, se ele quiser falar alguma coisa, você tem toda a liberdade, pastor Claudinei, para falar. Nós já estamos quase encerrando, já falamos sobre família hoje, focamos bastante na família, do que nós devemos fazer. Se eu quiser falar algo, nós estamos aqui para aprender e ouvir.
Meus irmãos, os irmãos me ouvem bem? Amém. Amém. Amados, deixa eu ver se eu ligo meu vídeo aqui, só um instante. Isso. Amados, falar um pouco sobre família bem rápido, eu sei que já estamos chegando no término da aula. Eu vejo que a família, hoje, nesse tempo em que a gente vive, tempo de apostasia, hoje nós estudamos um pouco sobre apostasia na aula da juventude, dos jovens. É um tempo difícil, meus irmãos. Eu estava vendo aí a dificuldade que a gente tem para poder manter os nossos filhos, os nossos adolescentes, os nossos jovens na instrução da poderosa palavra de Deus. Nós procuramos fazer a nossa parte, instruir, levar o templo para poder aprender a palavra de Deus, mas a escolha, viu, Denis? A escolha é algo que é peculiar, que é particular, né? E a família, ela tem sido muito, muito bombardeada nesse tempo que a gente vive, justamente por causa dessa apostasia. Mas uma coisa que nós não fazemos é nos render. Por exemplo, aqui, eu estou vendo professores, estou vendo irmãos que se preocupam com os remanescentes, que se preocupam com aqueles que ocuparão os nossos lugares. Isso já mostra que o trabalho que está sendo feito hoje, né, é um trabalho que vai gerar fruto para o amanhã. Então, meu incentivo aos professores, permanecemos nesta doação, nesta dedicação a este trabalho, e aos alunos que nos ouvem, ouçam seus professores, ouçam seus pais, porque eles são pessoas que Deus colocou para poder guiar os teus passos, para poder te instruir na poderosa palavra de Deus. Amém? Não quero ir além. Passo a oportunidade para o Cláudio, para o Denis, tá? Da gente poder fazer o encerramento. Deus abençoe desde já o André, Deus abençoe ao Alessandro, Deus abençoe a cada um dos alunos. E se nós não voltarmos a cultuar já no final de semana que vem, eu acho um pouco difícil, né, voltarmos, nós estaremos aqui mais uma vez neste canal, neste formato, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Meus irmãos, graças a Deus, já estamos terminando. É com muito prazer e a honra e a satisfação de ter você conosco. Hoje, nessa primeira aula aqui dos adolescentes, nós tivemos um acesso de 27 participantes. É uma bênção, irmão. Seria bom que mais adolescentes adotassem esse novo método. Mas tudo é possível, né, irmão? Deus quiser, nós vamos melhorar mais o acesso e nós vamos chegar uma hora que o trabalho vai se multiplicar. E eu agradeço ao nosso professor Alessandro pela dedicação da sua aula, por ter falado um pouco sobre família, ao nosso professor André, por também ter falado sobre a família, sobre os exemplos, nosso irmão Denis, nosso pastor. Graças a Deus por tudo isso. O nosso horário já está bem avançado. Eu vou passar para o irmão Denis, para ele dar alguns avisos, alguns comentários. Não esquecendo, irmão, que a revista já chegou, entendeu? E está em nossas mãos, nas mãos dos professores, para, na medida do possível, a gente poder distribuir para os alunos, para que ele possa ter um material para estudar e estar presente na sala, ciente da lição, ok? Deus abençoe, meus irmãos, ficam com Deus. Irmão Denis. Amém. Eu não tenho muito para falar, não. Alessandro, continua nessa força, Andrezinho também. E é isso, irmão. Vida que segue. Vamos estar orando pelos nossos irmãos, né? Que nós sabemos que tem uns irmãos que têm uma certa necessidade, né? Aqueles que trabalham por conta, mas sempre pensando, Deus no controle, né? E o nosso irmão Cláudio pode dar a oportunidade do pastor.
Pastor, pode encerrar. Amém. Eu quero pedir oração só para minha tia Maria José e a vizinha da nossa irmã Silvina, é a Erenita. Enquanto eu estava nas aulas da EBD, assistindo, foi me passado esse pedido para a gente orar. Amém? Deus abençoe. Amém, Cláudio. Vamos orar sim, tá? Eu não estou ouvindo muito bem, meus irmãos, porque eu estou usando o meu celular, eu dei o fone para o Vini, para que ele pudesse fazer um melhor aproveitamento da aula. Eu até faço uma pergunta, era eu mesmo que era para falar, né? Era eu, Cláudio? Sim, pode encerrar já, pode encerrar. Não, eu falo quando eu tomei a palavra, era eu mesmo? Sim, Era mesmo. Tranquilo. Me perdoe, tá, irmãos? É como eu disse, eu cedi, a gente só tem um fone aqui, eu cedi para o Vini, né? E o meu celular não tem um áudio tão bom. Bom, mas enfim, vamos orar agradecendo a Deus e certamente, como eu disse, se a gente não voltar a cultuar no templo, nós estaremos utilizando este canal domingo próximo. Vamos agradecer a Deus. Pai das luzes, Deus que está no céu, eu quero, Pai, te agradecer por tudo quanto, Pai, os adolescentes, nós pudemos absorver através dos ensinamentos desses professores que se dedicaram através deste canal. Pai, eu rogo ao Senhor os teus cuidados e as tuas bênçãos sobre a vida deles, sobre a vida dos superintendentes, sobre a vida de cada aluno. Pai, eu peço ao Senhor também que atenda, Pai, ao pedido de oração do nosso querido irmão Cláudio. Eu peço ao Senhor, Pai, de coração, que o Senhor venha, Pai, a operar de uma forma tão especial, de uma forma miraculosa, e que eles possam, Pai, testificar os feitos do Senhor. Meu Deus, eu peço a Ti, dê um domingo abençoado a cada um de nós. Pai, nós Te amamos. Nós amamos, Pai, em ouvir a Tua palavra. E eu sei, meu Deus, que através desse trabalho está sendo gerado, Pai, remanescentes, Pai, que se levantarão e darão continuidade, Pai, quando nós pararmos. Ah, Senhor, eu louvo ao Senhor, porque o Senhor, Pai, aleluia, é aquele que opera, Pai, de uma forma tão especial, aonde, meu Deus, a Tua igreja, a Tua obra prevalece e prevalecerá até aquele grande dia. Graças nós te damos, Pai, nós te amamos, meu Deus, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém, meus irmãos. Deus abençoe jovens, Deus abençoe a cada um dos irmãos, adolescentes, os superintendentes, os professores, Deus abençoe.